Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel, fiel, chega representando com like, se inscreve no canal porque o homem bidou, Memphis Depay bidou pessoal, ele já pode jogar pelo Corinthians, pela Copa do Brasil ainda não, mas o Corinthians está correndo atrás para resolver isso, porque o Corinthians não foi culpado, o Corinthians entregou todos os documentos. Quem vacilou foi a Federação Espanhola. Então o Corinthians ainda pode escrever talvez consiga reverter a situação e escreva o Memphis Depay na Copa do Brasil. Copa do Brasil que o Corinthians vai jogar amanhã contra o Juventude. Então, fiel, chega fortalecendo com like aí, porque o Coringão tá montando uma seleção e os antes não se aguentam. Os antes estão desesperados, aloprados, entrando em colapso com o Corinthians. CBF vai preparando o Pix para fazer pro Corinthians, hein? Porque essa Copa do Brasil a gente vai buscar. Corintiano, fiel, tá confiante? Comente aí e fortalece com like. Vamos pro vídeo porque o Coringão voltou, o campeão voltou, pessoal. Vamos pro vídeo. Na semana passada aqui... Ele sai do aeroporto e vem de carro. Isso, aqui era só uma hipótese. Tava lá. Aos treinos ele chega de carro, aos jogos provavelmente de ônibus. Chega Como assim. ele chega, vocês já responderam, mas em que prateleira? Como é que ele chega depende da gôndola do mercado. nesse olhar do torcedor? O Zé Elias acredita em Memphis Depay como? Boa Interrogação. Tarde. Boa tarde, Bubu, Boa tarde. Bubu, Nath. Seja bem-vindo, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tudo bem? Sim. A minha única preocupação em relação ao Memphis, né? São os boletos, né, Bubu? A quantidade de jogos em pouco tempo. Que ele é bom jogador? Ele é bom jogador. Eu tenho certeza que, por exemplo, se o Garro colocar ali umas 2, 3 chances, né? Fizer umas 2, 3 assistências como ele vem fazendo às vezes dentro dos jogos, com certeza 2 ele guarda, eu acho. Em termos de finalização, ele é bom finalizador. Ele é bom jogador, ele não é um craque, aquele craque e tal, mas ele é bom jogador. Ele é um cara que eu acho que vai ajudar bastante. Agora, precisa ver o tempo de adaptação, como ele vai se adaptar, qual vai ser o contexto. Eu acho que do meio para frente o Corinthians tem um bom time, o Thales Magno, o Garro e Memphis ali na frente, eles podem realmente fazer mal para a equipe adversária. O grande problema é a sequência de jogos, se ele vai jogar todas, se ele vai ter possibilidade, porque uma coisa é você jogar na Europa, joga domingo em Madrid, depois você vai jogar na Itália, na Champions League, né? São os gramados. Então, assim, viagem curtinha, 1 hora, dá para você repousar, você se alimenta, depois você volta e tal. O problema é você jogar sábado aqui em São Paulo, depois na quarta-feira você tem que jogar contra o Fortaleza, depois você desce e volta para São Paulo no domingo de novo, aí você vai jogar contra o Internacional no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa que ele jamais fez, né? E nos últimos anos ele vem tendo muitos problemas de lesões musculares. Se eu não me engano, no ano passado, na temporada de 2023-24, ele teve acho que 41 jogos. Foi bem abaixo, um número bem baixo mesmo, daquilo que se espera de um jogador como ele, de alto nível. Mas, assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Ramon vem arrumando essa equipe do Corinthians, ele ainda tem uma indefinição que eu acho que ele precisa bater o pé logo e definir isso, se a defesa é a 3, se a defesa é uma linha de 4. Eu acho que o Corinthians joga melhor com a defesa com 3 defensores, né? Preenche um pouco mais o meio campo, dá um pouquinho mais de liberdade. E hoje você ataca com 3 e defende com 5, dependendo do time adversário, dependendo da movimentação. Mas eu acho que ele é um bom jogador. A única preocupação é essa, em relação a custo-benefício. Vai pagar muito caro para um jogador que se espera muito, que eu acho que ele pode atender essa expectativa pela qualidade que tem, mas a preocupação em relação a lesões por conta dos jogos em tão pouco tempo, o número de jogos em tão pouco tempo, essa é a grande preocupação. No resto, eu acho que é um bom jogador, vai ajudar bastante o Corinthians. Agora, Natália, você vê ali a contratação do DP como algo para recuperar a autoestima da torcida? A contratação do Depay, perdão. Memphis, não, quero saber como é que a gente vai. Memphis. Isso que eu ia falar. Ele não gosta falar. Memphis. Vamos, porque o Depay, é só para explicar por que ele não gosta do Depay, é isso. Não gosta do Memphis. No íntimo, pipoqueiro. Opa! Então, peraí, aí já passou dos limites. Você falou no íntimo. Corta pra câmera 3.
Corta pra 3. Cadê o GC aí? Não, tua opinião. Ia perguntar pra Minha Natália. opinião é a Nath, depois o Pedro, eu sou o último, né? Não. Você pulou Você já cravou. Pode ir embora, eu sei do meu Rodrigo Bueno, atenção, pessoal corintiano. do fundão aí da internet, aí, ó. Lá Atenção, do corintianos do Brasil. Presta atenção. Corintianos do Brasil. Agora sai a questão da... Às vezes o cara aqui tá meio polido, tá... Isso não é o caso de Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno, sincerão sobre Memphis. Agora, pra vocês, como é a definição pra você e que cara vai chegar pro Corinthians? Não, eu tô falando aqui como torcedor da Holanda. Em dezembro... Cara que torceu muito por ele e ele me decepcionou, me frustrou e frustrou a torcida da Holanda muitas vezes, então, em sobretudo dezembro, nos grandes torneios. Em dezembro, quando um corintiano chegar pra você, lá no Natal, você tá lá, aí você olha assim pra ele e fala, eu te avisei. Vai ser assim? Como é que o corintiano vai chegar? Por exemplo, o Zé falou sobre lesões. Em 2 anos no Atlético de Madrid, ele teve 4 lesões musculares, todas no posterior da coxa. No Lyon, ele teve acidente, ele rompeu o LCA. Isso prejudicou, claro que prejudica a carreira de qualquer jogador, você tem muita lesão. Só que ele virou um cara tão importante, um dos líderes da seleção da Holanda, e nos momentos agudos, ele naufragou, ele pipocou. Pega a Holanda na última Copa. Camisa 10 na Copa. Na fase de grupos, ele não jogou nunca 90 minutos. Ele começou, aparentemente, ele estava voltando de lesão ainda, jogou uns 25 minutos na estreia, uns, 60 minutos na outra, tal, não sei o quê. Jogo contra a Argentina, bicho pegando da eliminação, ele saiu, ficou 35 minutos em campo. Na Eurocopa, a Holanda foi até a semifinal, apesar de ele ser criticado. Muito criticado, se espera muito dele, ele fez um gol na Eurocopa, né? Também no jogo contra a Inglaterra, da eliminar. Jogo crucial, que eliminou a Holanda. Ele saiu cedo. Primeiro tempo, saiu. Entendeu? Então, assim, você espera muito dele. Na Holanda, criou-se uma expectativa. Ele, quando jogou aqui em Itaquera, em 2014, na Copa do Mundo, do Brasil, ele já era uma revelação. Ele não era o craque do time, mas era uma revelação. Fez um gol contra o Chile e tal. E ali era o cara assim, ó, pós Sneijder, Robben e Van Persie, era o cara que ia para carregar a Holanda do meio para frente. Carregar uma geração. E não foi assim. A Holanda ficou fora de Eurocopa, a Holanda ficou fora de Copa do Mundo. Quando conseguiu ir para a Copa ou para a Eurocopa, ele individualmente não foi bem, não correspondeu. Aí pode falar, porque é muita lesão, não sei o quê. Ele é um cara que... Em clubes também, Bubu? Em clubes também. O Manchester United foi uma negação. Você pode falar, nos últimos 10 anos, quantos jogadores importantes foram pro Manchester United e não deram certo? No Barcelona. Nos grandes clubes que ele foi para jogar, Barcelona, Manchester United, ele naufragou. Não deu certo. Né? Aí você pode comparar, talvez, no Lyon ele teve bom momento, acho que teve até problema de vestiário ali, questão de estrelismo, não sei o quê, mas ele teve bons momentos no Lyon. Você vai comparar o Lyon com o Corinthians, a pressão do Corinthians é muito grande. E a expectativa que a Fiel está criando em cima dele é de um craque. Ele não é craque. Ele é muito bom jogador, tecnicamente muito bom jogador, mas ele não é craque. Mas ele é melhor do que o Yuri Alberto. Bem melhor. Melhor que o Pedro Raul. Bem melhor. Então isso é o que o pessoal do Corinthians quer. Então, mas o pessoal está comparando, não, Soares, não sei. Mas eu acho que tem essa visão do Zé e tem essa comparação mesmo. Acho que é isso que o pessoal está esperando. Então, mas assim... Mas essa comparação... O Pedro fala muito, né? Mas ele fala da comparação... né? Não foi você que criou essa frase? A expectativa, eu tenho uma outra frase, mas no ar a gente fala expectativa é a mãe da frustração, né? Então, assim, por exemplo, sabe quem que é o grande jogador brasileiro amigo dele? Quem? Vocês sabem? Não. Daniel Alves. Ele, por exemplo... Assim, melhor pular esse assunto, então, né? Não, porque, por exemplo, assim, a Holanda tem outro jogador promissor que teve problemas com a polícia, preso, que é o Promes. Ele é amigo, ele ajuda o cara. Então, ele na Holanda tem essa polêmica, porque jogadores que ele tem amigos que estão na cadeia ou tiveram problema na justiça, ele continua apoiando, abraçando. Mas nessa questão, você está falando sobre o Memphis Depay, sobre ele ser pipoqueiro, na tua avaliação? Porque na seleção do Holanda, ele decepcionou, porque, ele naufragou. Assim, tem avaliação, tem o pensamento do Zé, que eu acho que... Vai mandando vídeos, põe o GC daqui a pouco para a pessoa mandando vídeo, porque aí você pode falar, ó, eu tô com o Zé. Porque o Corinthians precisa de alguém, pelo menos, para fazer o gol, não importa seja o Soares. Mas tem gente esperando isso mesmo que você tá falando. Aí você pegou... Sobre o novo Soares, o novo Thiago Silva, que voltou da Europa e já pegou a camiseta. Opa, vou resolver. Então eu falei, o Zé falou das lesões. Eu falei assim, o último clube dele, que é o Atlético de Madrid, que você pode botar talvez num patamar abaixo de Barcelona e Manchester United em tamanho de grandeza, ele não conseguiu, ele ficou na sombra do Morata, do Griezmann, quando ele tinha jogando. Desculpa, Bubu, só para... Tinha uma cláusula contratual
que ele tinha que fazer um número determinado de jogos para poder renovação automática de contrato. Conhecendo o Simeone, conhecendo como funcionam as coisas na Europa, peraí, vamos segurar porque a gente não quer que renove também o contrato dele. Além do que você está dizendo. Mas assim, ele não explodiu. Se ele arrebentasse no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid ia se matar. Além do que você está dizendo. Virar titular, corrobora para a razão deles. Lembrando que o Memphis Depay tem 30 anos. Mas o Rames é engraçado. E o Rames, citaram o Rames agora, recentemente. O Rames, o que acontece? O Rames é um jogador que não entrega em clube. Ele jogou em clubes gigantescos, o maior de todos é o Madrid, Bayern, não sei o quê. Não entrega em clube, mas na seleção ele joga. Tem alguns jogadores que são assim, parece que jogam mais na seleção. O Memphis, nos clubes, especialmente nos maiores que ele jogou, ele decepcionou. Ele ficou abaixo da expectativa. E na seleção da Holanda também. Pelo potencial... então, porque ele é ruim? Não, ele é muito bom jogador tecnicamente. Só que ele ficou abaixo. Criou-se tanta expectativa nele, na carreira dele. E aí, ele é um cara que como eu vou dizer assim... Tem uma cabeça feia. Manda de volta, hein? Manda de volta. Não, pega que é legal. Manda de volta pra Holanda. Eu vou curtir. Todo mundo tá curioso pra ver o Memphis jogando. Eu defendo aqui qualquer jogador tecnicamente bom que venha pra cá. Venha Payet, venha Suárez, Rames. Deixa o Payet quieto lá, coitado. Eu acho que é legal o futebol brasileiro. Então, assim, eu não tô criticando aqui a iniciativa do Corinthians de contratar. Achou legal uma oportunidade. Bacana, mas você tá colocando a muito verdade, midiático. A verdade agora. Você tá falando a verdade. Ele tem muita mídia. Ele tem mídia pra caramba. Muita mídia, pouco futebol, não. Mas não, pouco futebol não, mas assim, por ele ser também cantor, né? O cara é trap, né? Do trap e tal, não sei o quê. Já fez música até do Corinthians. Pode ser que a camisa dele seja 57, porque é o número da música dele, né? 57 Corinthians, não sei o quê e tal. Então, assim, eu não tô aqui pra ser sommelier de alegria a ninguém. O Braz aqui tá pulando, fazendo o sinal dele, ó lá. Já tá menfisado, né? Ó, já tá menfisado. Eu tô menfisado. Então, eu só tô dando um alerta pra Fiel. É o seguinte, né? Nem tudo é perfeito. O Memphis, na carreira dele, já decepcionou bastante. Ou porque na indecisão lá não foi bem, ou porque se lesionou demais, ou porque às vezes estava com a cabeça em outros lugares, né? Meio superestimado. Mas eu sinto... Então, assim, eu acho... tipo, vai com cuidado, entendeu? Vai com calma, não vai chegar... Olha, eu peço... Ele me causou muita decepção. Ninguém obrigou a torcer até hoje. Ok, eu peço calma aos integrantes dessa nobre bancada, aos contestadores do meu lado esquerdo e a esse cidadão que me parece ter desabafado aqui. Acho que a gente tem que respeitar. Às vezes vem do coração. E vem. Natália, vem pra você agora. O time, a seguinte questão que eu queria só fazer pra Natália. É isso. O Memphis nunca jogou no São Paulo. Então, mas não jogou no Tricolor. O resto, você tá querendo... Jogou no Holanda. Jogou no Galícia, na Bahia. Jogou no Bom Sucesso. Mas jogou no Holanda. Jogou no Nova Iguaçu. Meu avô foi fundador do Galícia. Primeiro goleiro do Galícia da Bahia. Bubu, uma pergunta respeita só. a minha família. Time. 2 pontos. Só pode dar um time. Qual é o seu time? Sou tricolor. Não é esse? Não, mentira. Cara, assim, eu falo pra todo mundo. Eu sou o cara mais realizado. Tudo que eu queria na minha vida eu consegui. Mete a 15, mete a 15. Ele não. É quem é? O Clebinho ou Hoje, acho que é o Kleber. Ele vai responder, eu já te falo. Time Holanda é o que eu sou. Mete a 15 aí, coloca a 15 aí. Holanda no... Homenagem a Bubu. Pompeu de Toledo. Tá ali no bairro do Morumbi. Você não pode ter duas paixões? Você não pode torcer, por exemplo, pro Palmeiras e pro Rio Branco? Eu sou Rio Branco só. Rodrigo Bueno, a entrevista que a gente vai fazer. Você já... Olha lá. Edu, você treina na areia também. Você já é vivido da bola, né, Edu? Edu treina na areia também. O Braz no supino vai melhor que isso aí, ó. Não, mas não tem supino ali, eu treino mobilidade. Ele lembra o Braz da carcaça. Ô, Pedro, o Flamengo foi lá, quando perdeu o Pedro, aí tinha o Gabigol em recuperação. Chegaram até e falaram, pô, será que esse cara não... Não, devagar, o Flamengo foi lá, é muito forte, né? Não, mas olhou a situação dele e o Corinthians foi na frente. Aquela monitorada pra ver o que tinha, saber quanto custava. Hoje, olhando o futebol brasileiro, ele é um cara que chega, pelo menos, com o currículo pra resolver, né? Importante pontuar, né? Não é porque o amigo tá fazendo isso aí, que você também faz, talvez numa velocidade diferente na areia, que ele vai chegar aqui e comer a bola. Tem muitas variáveis nessa chegada do Depay. O Depay é um craque da bola? Ele acho que todo mundo concorda. Não. Se ele frustrou o Bubu na seleção holandesa, se ele não tem regularidade, se ele não entrega um futebol, sabe, em alto nível, para 90 minutos há algum tempo, ele vem jogando um pouco mais... É outra coisa. A questão, para mim, é a seguinte. A gente precisa equilibrar a expectativa para não vender ilusão pro torcedor do Corinthians, né? Equilibrar uma expectativa... O Depay joga bola? É óbvio que joga. Ninguém aqui é cego. A gente trabalha com isso, mas... Eu acho que precisa equilibrar. O que acontece para mim é que o Depay, ele te confere um peso que ele em campo, ele vai trair uma marcação,
ele vai liberar um espaço, ele vai ter um toque de qualidade se tiver poucos minutos, sabe, que diferente, sejam né? ali. Ele tem a companhia também do Carrijo, ele tem o Garro talvez ficando um pouco mais solto, o Thales Magno chegou, ele tinha que ser salvação da lavoura. A pressão sobre ele agora já é outra, já é menor, porque tem gente para dividir. Então, eu acho que o cenário da chegada do Depay, ele precisa ser contextualizado. Senão, a gente vai achar que, nossa, o Depay vai entrar em campo amanhã, vai fazer 3 gols e classificar o Corinthians em todas as competições. Calma. Senão, também a gente tá dando arma para chegar aqui na semana que vem e falar que o cara é um fracasso. Então, precisa, talvez, equilibrar. Você iria no aeroporto buscar ele? Vai ter Aero Memphis. Não, porque a escala tá puxada. Não tô dizendo, você iria. Não, se fosse no seu Se você fosse time. corintiano. Mas eu não sou corintiano. Tá, se ele jogasse, sei lá, num time... Coloca 20 aí, coloca lá. 20, Cabinho. Você acha que é cara pra ir buscar no aeroporto? Coloca aí. Lembrando Depay? que o Palmeiras, uma vez, o Borja foi... Qual é a situação do torcedor do Corinthians Foi um hoje? desabafo isso aí? Hein? Qual é a situação do torcedor do Corinthians hoje? Triste, tá aqui onde Pro carente, é isso. Olhando para rebaixamento. Ó, A gestão é uma vídeos. tragédia. O clube, se não der um jeito, pode ser, sabe, insolúvel. Entendeu? Então, vamos lá, inviável financeiramente. O torcedor, ele vive de paixão, ele vive de... Ele pode fazer a festa que ele quiser, ele tá no direito dele. Agora, vamos jogar limpo também com esse torcedor que tá assistindo. Eu recomendo que a Fiel compre camisas da Holanda. Eu que sou defensor. Vai pro aeroporto, todo mundo de lá. Calma aí, que o financeiro vai explicar. Eu tô chamando esses caras pro meu É financeiro. o natural dos torcedores. Exatamente, Os torcedores Zé. corintianos, alguns estão falando assim, pô, ótimo, contrataram o Depay. O outro falou assim, como é que a gente vai pagar isso aí? Né? Como é que funciona? Bem lembrado. E os torcedores que não são corintianos vão tocar sempre nas feridas. É natural. O único problema é assim, que existe a possibilidade do Corinthians jogar na Série B, existe a possibilidade do Corinthians também jogar na Série A, porque ainda não acabou o campeonato, e a possibilidade de ele chegar aqui e marcar gols. Talvez não os gols esperados pelo Soares, porque é um outro jogador, nós já falamos aqui, carreiras totalmente diferentes e tal, mas existe a possibilidade de ele marcar gols e definir jogos para o Corinthians. É natural, o torcedor fala o que ele quiser, o que bem entende, tal. Isso aí para mim não tem problema nenhum. Mandar um abraço pro Luiz, o pessoal toda na nossa equipe técnica lá do Rio de Janeiro, eles Janeiro. adoram lá também, aqui nosso Luiz que falou que é fã do Yuri Alberto. Sabe quem assiste muito a gente também no Rio? Esses são O pessoal perigosos, a coisa não acontecer nesse Corinthians do Augusto. Então, tudo isso, a realidade vai se impor muito rapidamente se a coisa não for bem cumprida, se o compromisso não for cumprido. Então, Edu, é claro que a gente tem que ficar com o olho aberto, mas num primeiro momento eu quero entender a paciência, a expectativa, como é que o Depay chega, entendeu? Se é o cara que vai sentir um pouco, se é um cara que às vezes com um toque na bola já vai compensar a expectativa de um torcedor. Eu acho que o grande segredo para mim da chegada do Memphis é a gente calibrar um pouco a expectativa, não achar que está vindo um camisa 10 de alto nível, que está voando na Premier League, em La Liga, no italiano, na Série A. Tem uma notícia boa sobre o Memphis. Pô, finalmente. Porra. Aí, torcedor. Eu falei chamando aqui cara de pipoqueiro. algum dia desses aí que eu falei do Memphis, mas foram muitos dias. É o seguinte. Aliás, cara. E a mudança dele pro Brasil para jogar no Corinthians poderia ser o fim da carreira dele na seleção. Você falou. Porque o Ronald Koeman, que é o treinador, então ele ele tá já preocupado com a barrou seleção. o Bergwijn. Bergwijn trocou o Ajax para jogar na Arábia Saudita. Ele falou, ele tá esquecendo o lado esportivo, vai atrás de dinheiro, beleza, tá fora da seleção. O Bergwijn é um jogador muito parceiro, amigo do Memphis. E aí criou-se essa coisa da Holanda. Bom, o Memphis vai pro Brasil. O que o Koeman acha do futebol brasileiro? Você acha que tem bom nível? O Memphis tá fora da seleção? E ele deixou as portas abertas. Ele falou assim, o Memphis voltará a ser convocado. A Holanda joga hoje com a Alemanha, que para a Holanda é o jogo mais importante que tem sempre. Vamos torcer. A Alemanha é rival, vamos torcer junto, força laranja. Memphis também, vamos lá, né? O Memphis estava no jogo da Holanda. Brasil, Quando eu você vai comentei sábado com a Boss, ele foi lá. Hoje tem jogo do Brasil, bonitinho. Bubu. Você vai Tem ver? jogo do Brasil, mas eu vou ver a Holanda e a Alemanha. Você vai ver o Brasil também? Vou ver também, mas foi obrigação profissional, mas meu coração Obrigação, é Holanda e Alemanha. Ah, eu entendo. Não fica Então é o seguinte, provocando. o Koeman falou o seguinte, se ele estiver bem fisicamente, estiver em forma, estiver rendendo, Falou mesmo. ele voltará a Mas falou. ser convocado para seleção. Então, com ele não assim, não fechou as portas. Então, para ele, eu acho, para o Memphis voltar à seleção, hoje ele não é indispensável. Tecnicamente, ele é o melhor jogador do meio para frente que a Holanda tem. Só que o técnico já está mostrando que ele é indispensável. Se ele não estiver em forma, não estiver bem, lesão, a cabeça dele, engajamento, sei lá o quê, ele não vai. Então, ele precisa jogar bem no Corinthians. Ele precisa jogar bem no Corinthians e vai jogar bem no Corinthians. Esse cara vai fazer muitos gols. Esse cara vai dar certo no Corinthians. O Memphis Depay vai trazer títulos para o Corinthians. Vai começar com a Sul-Americana
e Copa do Brasil, pessoal. Vocês vão ver. Vocês vão ver. O Memphis Depay vai calar toda a imprensa antes, porque, fiel, só tem nós acreditando, pô. Só tem nós acreditando. A imprensa inteira está contra o Corinthians, pô. Imprensa inteira quer que ele fracasse. Porra. A gente é contra tudo e contra todos, eu falo sempre, porra. Só quem acredita no Corinthians é o corintiano, pô. É o corintiano que nunca duvida. A imprensa já duvidaram várias vezes e várias vezes quebraram a cara. Então eu falo, nunca duvide do Corinthians. E o Memphis Depay vai dar certo. Fiel, você acredita? Acredita que o Memphis vai dar certo no Corinthians? Então deixa o like. Vamos bater 2.000 likes aí. Fortalece aí com like, fiel. Se inscreve no canal porque isso aqui é Corinthians. E volta a dizer, CBF e Conmebol. Vai preparando o Pix, porque a taça a gente vai buscar. Isso aqui é Corinthians, parceiro. E agora não vai ter bola na barriga não, hein? Espero que a CBF não invente bola na barriga. Vai.